outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia 16 de outubro de 2022. Sou o professor Júlio César. Você está aqui no nosso canal Outras Palavras. Seja bem-vindo. Por favor, escute o que a gente tem a dizer. Se você se interessar, compartilhe. Dá like. Dê seu like para nos ajudar. Enfim, se inscreva no canal, deixe seu comentário civilizado. Eu vou precisar muito do seu comentário hoje, ok? Muito bem, vamos ao vídeo de hoje. Este pequeno vídeo aqui é baseado nos livros Napoleão Pequeno, de Victor Hugo, ou Victor Hugo, como é conhecido aqui no Brasil, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Karl Marx. Eu tenho ambos na minha biblioteca virtual. E esse livro maravilhoso aqui, Napoleão e seus colaboradores, de Issa Volokh, um escritor americano especializado em Revolução Francesa e Era Napoleônica. Muito bem. Além, é claro, textos de jornais e revistas, jornais como o Estadão, a Folha de São Paulo, Le Figaro, de Paris, e a revista Veja também tinha uma reportagem muito interessante sobre isso, publicada há alguns anos, enfim. Junta tudo, a gente tem esse vídeo, né? Tempo de estio, tempo de estio. O pequeno sobrinho do grande tio foi para a Inglaterra, morreu sozinho e de frio. Pois bem. Charles-Louis Napoleon Bonaparte, Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, era o terceiro filho de Luís Bonaparte, ou Luís I da Holanda, como é chamado também, o irmão mais novo de Napoleão. Napoleão Bonaparte, que era padrinho de batismo, junto com sua segunda esposa, Maria Luísa da Áustria, do personagem ao qual nos referimos. Vamos falar deste personagem neste vídeo de hoje, ok? Muito bem. Quando seu tio, Napoleão, foi exilado, depois exilado para a ilha de Santa Helena, e onde Napoleão morreria alguns anos depois, o seu sobrinho viveu exilado na Suíça, na Alemanha, enfim. Aliás, uma curiosidade, quando Luiz Napoleão nasceu, seu irmão mais velho, Carlos, que nem completou 5 anos, coitadinho, havia acabado, tinha um ano antes, mais ou menos, tinha morrido de difteria. Então ele já passa a ser o segundo filho, porque o segundo filho mais velho morreu, o outro vai morrer algum tempo depois, e quando morre seu primo, veja aí, quando morre este primo aí, Napoleão II, o único filho que Napoleão Bonaparte teve, pelo menos oficialmente, né, conhecido como Rei de Roma. Então, Napoleão III, na época ainda não era o príncipe, né? Luiz Bonaparte, era o único herdeiro da dinastia. Então, você viu aí, ele se tornou o último herdeiro da dinastia Bonaparte. Um monstro, meu Jesus amado. É isso aí. Em 1836, ele tentou amotinar a guarnição de Estrasburgo contra o rei Luís Filipe I, o rei dos banqueiros, Luís Filipe d'Orléans, Luís Filipe I, o rei burguês. Napoleão foi derrotado e refugiou-se no Reino Unido. Em 1840, ele voltou à França e tentou um desembarque forçado em Boulogne-sur-Mer,
que ficou conhecido como a Conspiração de Boulogne. Ele foi derrotado, era mais uma vez contra o rei Luís Filipe I, o rei burguês. Ele foi derrotado, preso e condenado à prisão perpétua. Foi mandado para a fortaleza de Ham, no vale do rio Somme, e lá ele escreveu, entre outras coisas, um livro chamado A Extinção do Pauperismo, né? A extinção da pobreza extrema. Isso acabou lhe valendo muito prestígio mais tarde entre o proletariado francês. Em 1846 ele conseguiu fugir para a Inglaterra, usando documentos falsos, usando o nome de um operário, roupas de operário, documentos falsos, um operário chamado Badinguet, né? Depois, muitos anos depois, todos os inimigos dele também, para zombar dele, os adversários políticos, se referiam sempre a ele como Badinguet, né? O fugitivo, né? Ou seja, esse cara foi um golpista declarado a vida inteira. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Logo depois da Revolução de 1848, a Primavera dos Povos, né? Ele retornou à França e foi eleito pelo Partido da Ordem, com apoio da Igreja, com apoio dos camponeses, proletários e militares. O Partido da Ordem. Ele foi eleito deputado constituinte e logo depois foi eleito presidente da República, com a votação esmagadora, derrotando o candidato que era adversário, que era o general Cavaignac. O general Cavaignac, essa bomba que você viu aí, é conhecido como o carniceiro que massacrou os operários na Revolta de Paris em julho de 1848. Ora, como Luiz Napoleão Bonaparte não poderia ser candidato à reeleição, a Constituição não permitia isso, e ele não queria largar as tetas da República, ele não queria largar o osso, ele não queria soltar a rapadura, ele começou a planejar um golpe de Estado, e esse golpe aconteceu em dezembro de 1851, e ele se torna um ditador, adotando o título de cônsul, como seu tio, Napoleão, o grande, né? Tá aqui ele. Muito bem, tá aqui. Napoleão. Ele se tornou cônsul como Napoleão. Muito bem. Um ditador, né? Aí em seguida houve um plebiscito, a população aprovou o golpe. Veja só. E no ano seguinte, em 1852, ele fez um outro plebiscito e com a maioria quase que absoluta, esmagadora, a população decidiu dar a ele o título de Napoleão III. Lembre-se, ele não poderia ser Napoleão II, desculpe, porque Napoleão II foi o único filho que Napoleão Bonaparte teve, né? O rei de Roma, que eu já citei aqui. Então é Napoleão III. Aí começa então o Segundo Império Francês. Nesse período foi feita a reforma urbana de Paris pelo prefeito nomeado da cidade, o Barão Haussmann. Esta reforma construiu uma rede de esgotos que Paris não tinha, padronizou prédios e ruas, iluminou a cidade, daí Paris ficou conhecida como a Cidade de Luz, mas também passou a permitir um maior controle social do governo sobre o povo. Veja aí algumas imagens que você vê a Paris antes e a Paris depois. Não vou colocar tudo, mesmo porque essas fotos têm direitos autorais, enfim. Mas tem aí algumas imagens da Reforma de Paris. Veja aí. Napoleão III perseguiu brutalmente a imprensa, não havia liberdade de imprensa. Inclusive, o grande escritor Victor Hugo, escritor e jornalista Victor Hugo, romancista
de primeira ordem, foi expulso da França porque o criticava, porque não apoiou o golpe. Aí, na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, no canal inglês, como os franceses chamam, lá ele ficou exilado com sua esposa e também sua amante, que Vitor Hugo era, né? O negócio era pesado. Lá ele escreveu uma carta, desculpe, um texto maravilhoso que se tornou um livro, né? Napoleão o Pequeno, que é em base a esse vídeo aqui, e também, mais tarde, ele escreveu Les Misérables, Os Miseráveis, né? Sua obra-prima. Vitor Hugo tornou-se deputado depois, ele era um grande defensor do fim da pena de morte, dos direitos humanos, dos direitos dos operários. Ele não apoiou a violência da revolta de 1848, mas ele era a favor dos direitos trabalhistas, né? Dos direitos sociais dos operários. Né? Muito bem. Nesse período aí, Napoleão III conquistou um enorme império colonial para a França, já que a França estava se industrializando, né? Encaminhando para a Segunda Revolução Industrial, tentando chegar perto da Inglaterra, a distância era enorme, industrialmente falando, mas ele precisava de matéria-prima e mercado consumidor. Então a França começa a conquistar um enorme território colonial na África, na Ásia, e também começa começa a construção do Canal de Suez, e Napoleão cretinamente invade o México e coloca o imperador do México, né? Uma armação que ele colocou lá, um príncipe austríaco, que foi colocado como imperador do México, depois foi o povo do México que matou o cara. Enfim. Então Napoleão se metia em tudo, né? Ele queria ser Napoleão o Grande. Engraçado, ele disse que não gostava de ser comparado com o tio dele, mas tudo que ele fez na vida foi para ser comparado com ele, com Napoleão o Grande. Por isso vem a história de Napoleão o Pequeno. O outro, Napoleão I, o Grande. Este, Napoleão III, o Pequeno. Ou ainda quem o chamasse o pequeno sobrinho do grande tio, ou... Enfim, nós vamos ver um monte de coisa aqui. Né? Além disso, esse idiota se meteu... Assim, vamos ver os mapas das conquistas coloniais de Napoleão. Alguma coisinha que ele fez. Acabou se envolvendo na terrível guerra da Crimeia, um crime na Crimeia. A Crimeia até hoje é vítima de crime, né? Agora é com o tirano Putin hoje. Naquele tempo com o tirano Napoleão III. Ele venceu a guerra da Crimeia e aí ele se meteu na estupidez da guerra franco-prussiana contra a Prússia, hoje a Alemanha, e foi vergonhosamente derrotado na Batalha de Sedan e deposto. Aí ele se exilou na Inglaterra, ficou um tempo preso na Alemanha, depois se exilou na Inglaterra e lá ele morreu, 2 anos depois, mais ou menos. Interessante é quando ele se meteu na guerra com a Prússia, ele foi avisado pelo político e jornalista Adolphe Thiers, que depois acabou se tornando presidente da França, na Terceira República Francesa. Adolphe Thiers escreveu: Napoleão está errado em entrar numa guerra contra a Prússia, pois a Prússia não é um país que possui um exército, mas um exército que possui um país. Napoleão entrou, perdeu vergonhosamente a guerra na Batalha de Sedan. Aí, como eu disse, foi exilado, se exilou na Inglaterra e morreu lá, 2 anos depois. Muito bem. Em 2014, o geneticista Gérard Licotte, famoso em toda a França e na Europa toda, enfim, coordenou um trabalho que durou pouco mais de 1 ano e findo este trabalho, chegou-se à conclusão que não há parentesco de linhagem masculina entre Napoleão I e Napoleão III, esse que nós estamos falando aqui. Enquanto o DNA de Napoleão Bonaparte, o Grande, pertence ao grupo
Córsico Sardo. Napoleão III, o pequeno, é do tipo caucasiano, o que torna impossível sua vinculação sanguínea com o outro lá, o tal imperador. Eu tô passada, chocada. Portanto, meus queridos, abre-se aí duas possibilidades sobre o fracassado parentesco entre Napoleão I e Napoleão III. Ou, a primeira teoria mais ou menos pode ser citada, é mais ou menos essa. Ou Napoleão III não era filho de seu suposto pai, Luís Bonaparte, Luís I da Holanda, irmão mais novo de Napoleão. Ou seja, ele não era filho do suposto homem que se dizia pai dele. Ou, o pior, o próprio Bonaparte seria filho de uma relação extraconjugal de sua mãe, portanto um bastardo de seu pai. Ou Luís, o irmão mais novo de Napoleão Bonaparte, pai de Napoleão III, seria este um filho de uma relação adúltera, extraconjugal de sua mãe. Ou, quer dizer, a situação não é boa para nenhuma das hipóteses salva esta família. Por favor, permitam-me ler um pequeno trecho do 18 Brumário de Luiz Napoleão, de Karl Marx. Vou ler um trechinho aqui na minha edição virtual. Hegel observa, em uma de suas obras, que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Ele esqueceu-se, porém, de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Cossidière por Danton, Louis Blanc por Robespierre, A Montanha de 1845 pela Montanha de 1793, O Sobrinho pelo Tio. E a mesma caricatura ocorre nas circunstâncias que acompanham a segunda edição do 18 Brumário. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstância de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pela tradição do passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando eles parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar-se nessa linguagem emprestada. Note aí que Marx afirma que quanto mais os homens, nesse ponto ele tem razão, esse é o melhor livro de Karl Marx, é o mais divertido, é muito irônico e eu gosto bastante. Ele afirma que quanto mais as pessoas querem se apresentar como uma roupagem nova, mas elas vão buscar os exemplos do passado, copiam imagens, copiam nomes, copiam gritos de guerra, e as pessoas parecem que não percebem, né? Parecem, ou fingem que não percebem. Então quer dizer que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. O povo francês, ora, já sabia que Napoleão, Napoleão o tio, era um golpista da pior espécie. Luiz Napoleão, o sobrinho, passou a vida conspirando para aplicar golpes, a história se repetindo. E olha que quando Karl Marx fala aqui que a história se repete como tragédia, como farsa, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, ele estava se referindo apenas ao aspecto político histórico, né? Ele nem sonhava que a farsa iria até a genética, né? Que o cara nem sobrinho do outro era. Marx não sabia disso ainda, né? Vai ficar sem saber. Muito bem.
Então esse cara passou a vida inteira conspirando para aplicar golpes de Estado, mas mesmo assim o povo o elegeu deputado constituinte, depois presidente. Quando ele deu o golpe, o povo o apoiou. Quando ele pediu para ser imperador, o povo deu-lhe este título em plebiscito. Restava claro, óbvio, que isto não terminaria bem nem para ele, muito menos para o povo. Entretanto, apesar dos muitos crimes que este homem havia cometido no passado, o povo, vamos dizer assim, para usar uma linguagem bem comum hoje, bem compreensível, o povo passou pano para ele. O povo passou pano para ele em relação aos crimes que ele tinha cometido no passado. E lhe deu outra chance, evidentemente. A história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Tem até quem tente repetir a si mesmo, como tragédia e farsa. Se você chegou até aqui, meu querido, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, etc, etc. Mas se você chegou até aqui, coloque aí no seu comentário, nos seus comentários, se você conhece hoje em dia um personagem que tenta se repetir, ou alguns personagens que tentam se repetir. Observe aí, faça uma análise criteriosa do que você está assistindo hoje, desfilando diante de seus olhos. Existe algum personagem que esteja tentando se repetir, ou mais de um personagem que esteja tentando se repetir? Deixe o seu comentário aí. Diga quem é, não tenha medo. Aqui a gente não vai dar pedrada em ninguém. Aqui a gente respeita a opinião dos outros, desde que seja educada. Ok? Abra o olho. Não seja tolo. Não passe pano para A, nem B, nem C. Né? Não faça como o povo francês fez e se arrependeu amargamente. Tá? Abra o olho. É isso aí.